Então vamos lá. Boa noite para vocês. Vamos abrir aqui o Champ. Provavelmente a máquina de vocês já está rodando aqui. Logo, logo a gente vai finalizar essa parte. Vamos avançar aí. Outro tópico PHP, MySQL, programação orientada em PHP também. É bem legal. Vamos lá. Vamos continuar o nosso carrinho de compras. Finalizar ele aqui hoje. Vamos ver como é que ele está funcionando aqui, né? Hoje está com arquivo em Python aqui. Deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu abrir outro aqui agora. Pesquisar nosso carrinho. Como está? Vamos executar aqui, ó. Localhost barra web2 x06 catálogo.php. Na última aula a gente viu isso aqui, né? O catálogo de produtos ele está vazio. Quando a gente encerra a sessão e vai iniciar as páginas, ele vai ficar em branco. Então tá ok, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente vai precisar aqui é chamar essa página gravar produto e ela vai buscar produtos padrão que nós colocamos no código. Então, quando a gente acessa esse arquivo gravarproduto.php, ele adiciona esses 4 produtos aqui. Se a gente retornar, clicar no botãozinho voltar, eles já estão posicionados aqui dentro da página. Boa noite. Então, a gente consegue vê-los aqui. Se eu clico no botãozinho comprar da fritadeira elétrica aqui, ó, clicar aqui em comprar, a gente seleciona esse produto e ele vai para dentro do carrinho. Então, esse aqui é a nossa página de carrinho de compras. Uma informação importante que eu falei para vocês que a gente está enviando é principalmente esse ID aqui, ó, que é o código do produto que foi gerado de forma sequencial lá naquela página grava produtos padrão. Toda vez que a gente gera um novo produto, é gerado um código automático de acordo com o número de produtos que tem. Se tem inicialmente 4, o próximo vai ser 5. Se tem 5 produtos, o próximo vai ser 6. Então, ele pega de acordo com o número de produtos o próximo sequencial. Então, aqui a gente selecionou a fritadeira, que é o código 2. Então, a gente enviou para o URL aqui, ó, esse parâmetro que é o ID. Então, esse ID aqui igual a 2 é um código que representa produto selecionado. Qual que vai ser a ideia do carrinho para a gente finalizar ele aqui hoje? Quando a gente selecionar as quantidades aqui, ó, eu vou selecionar a quantidade. O que é que tem que acontecer? Essa esse cálculozinho aqui, que seria o subtotal, ele vai responder de acordo com a quantidade de produtos que a gente selecionar. E nesse caso também, outra coisa que é importante, eu tenho que ter uma soma geral desses produtos do carrinho. Então, aqui só tem um produto, mas poderia ter mais. Vamos voltar aqui, ó. E vou selecionar, reduzir aqui, que ficou grande demais, né? Vamos selecionar o ar-condicionado portátil. Vou clicar aqui em comprar, apareceu o ar-condicionado. Beleza. Vou selecionar a quantidade do ar-condicionado. Boa noite. Inclusive, isso aqui é muito útil nesse calor que a gente está passando. Seja portátil, seja de parede que for. Você colocou aqui a quantidade que ele tem que mostrar esse subtotal no campo ali abaixo. E a gente precisa fazer a soma desse produto também. Seria a soma dos dois participantes aqui dentro da tabela, certo? Então, o carrinho ele tem 2 produtos selecionados e aqui teria que selecionar o valor de
o valor de subtotal dos dois e somar. Ó, o que a gente pode fazer? Primeiro, pode usar somente PHP para fazer isso? Pode. Só que o que vai acontecer? A gente vai ter uma certa dificuldade de ter que passar de uma página para outra. Porque toda vez que a gente vai fazer um cálculo em PHP, eu tenho que submeter a página e ele tem que retornar. Então eu mando, volto. Só que esse mandar e voltar, somente com PHP, ele vai sair dessa página e ir para uma outra página. Pode ser até para essa mesma, mas ela tem que sair dessa visão. O que seria mais interessante? A gente usar o que a gente chama de Ajax, que seria uma submissão de uma requisição para uma outra página que vai calcular esse resultado, vai retornar para a gente o resultado, para a gente poder pegar aquilo ali de forma dinâmica, sem precisar recarregar a página e tudo. Outra forma de usar isso aí, através do próprio JavaScript. O Ajax, na verdade, é um conjunto de JavaScript com o PHP e HTML, CSS, tudo misturado. Agora, o JavaScript em si, ele também consegue fazer esse cálculo, principalmente desse aqui, ó, de pegar a quantidade aqui e realizar o cálculo e alterar isso aqui embaixo. Só que para na hora da gente pegar esse valor e somar 2, aí ele já vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, assim, o código do carrinho, ele é um pouquinho complexo quando chega nessa parte aqui. Muitos detalhezinhos para fazer. Será que a gente vai conseguir? Sei. Tá? Fazer aqui ao vivo. Né? Eu falo para você assim, realmente eu não me preocupo. Ah, código tem que fazer isso aqui, beleza. Na hora a gente vai lá e faz. Porque se for o caso, a gente pesquisa uma funçãozinha, porque a gente já sabe o que tá. Pega um exemplo bem básico, coloca aqui, modifica rapidinho, roda. Tá? Vocês vão ver até algo que eu faço no dia a dia, às vezes, quando programar alguma coisa, também é muito assim. Eu quero fazer, coloco assim, fazer isso aqui, então, pesquiso algo, faço uma adaptação, jogo no código para fazer funcionar. O importante é rodar daquilo que quer, né? Buscar lá o resultado somado desses dois, tudo certinho. Vamos ao desafio, então. Prestem atenção. Vocês estão com o código já atualizado aí? Vamos lá. Respira fundo e vamos embora, né? Vamos. Já tá gravando. Tá gravando. Vamos lá, gente. Carrinho.php. Vocês acharam o código complexo? Pouco. Tem alguns detalhes, né? Alguns detalhes. Vão olhar o seguinte aqui, ó. JavaScript. O que a gente precisa para poder fazer manipulação? Principalmente IDs de elementos. Se eu quero mudar o que está escrito aqui, eu preciso capturar esse ID e a partir desse ID escrever em cima dessa caixinha. Então, eu tenho que olhar o seguinte, ó, tem o PID aqui, ó, subtotal, beleza? Isso aqui vai ser único. Do jeito que está escrito, não vai ser. Porque subtotal, se vocês olharem aqui, ó, se eu clicar com o botão direito aqui e mandar exibir o código-fonte, vocês vão perceber que tem dois IDs iguais. Não é algo indicado, mas vocês vão ver uma estratégia que a gente pode usar. Aqui, ó, subtotal, bem não, total e outro subtotal aqui, ó. Ok? O que a gente pode fazer?
Primeiro, cada produto desse aqui não tem um código? Então, a gente pode imprimir um ID que chama subtotal e do lado coloca o número desse código desse produto, que a gente diferencia. Então, não vai ser um ID igual mais, vai ser um ID único, que é o que a gente precisa para poder capturar aquela área específica e poder manipular o texto que está ali. Entenderam? Tranquilo, né? Então, nós vamos acrescentar aqui, ó, depois do subtotal, o item carrinho, código, beleza. Salvei. Quando eu faço isso aqui, o subtotal agora ele não vai ser somente subtotal, vai ser subtotal e um número. Tem gente que normalmente coloca o subtotal tracinho depois o número. Isso aqui tanto faz. O importante é que ele seja único. Importante seja único. Se a gente atualizar aqui agora, vocês vão perceber aqui, ó, subtotal tracinho 2, subtotal tracinho 1. Então, nesse caso, a gente tem um diferencial do ID, então eu consigo acessar esse parágrafo aqui para alterar somente esse parágrafo. Vocês estão compreendendo essa ideia? A gente trabalhou um pouquinho com JavaScript na disciplina passada, então, quando eu quero alterar o texto daquele conjunto específico, eu pego o ID dele e mudo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Quando que a gente vai fazer isso? Quando eu estiver clicando no botãozinho de quantidade, alterando a quantidade e ele vai chamar, pode ser uma função, para poder calcular o preço unitário vezes a quantidade que a gente tem lá e jogar o resultado aqui. Esse D que a gente está vendo que agora é único. Vocês estão compreendendo isso, gente? Bem, então a gente considera que agora cada, ó, atualizei lá, ó, ele adicionou o ar-condicionado. É outra situação que a gente pode verificar. Não vou preocupar com isso agora, mas, por exemplo, eu vejo que o produto é igual. Se eu adicionei novamente esse produto, o que eu faria? Eu pegaria a quantidade dele, somaria mais um, ou mais a quantidade que foi informada. Se eu coloquei 10 quantidades daquele produto e somei lá com um, ele vai para 11. Aí vai. Mas não preocupamos com isso agora. Embora é interessante preocupar sim, porque se eu imprimo vários produtos iguais, o ID também não vai ser igual mais, ou não vai ser único mais, porque vai ter vários IDs iguais. Vai ter o ID aqui igual, aqui igual, aqui igual, tudo isso aqui vai ser igual. Entenderam também essa ideia? Então, o que que a gente tem que olhar? E quando a pessoa selecionar um produto que já exista, o que eu tenho que fazer? Acrescentar unidade nesse produto, ao invés de criar um novo. Do jeito que esse negócio aqui está desse jeito agora, para eu não bagunçar meus testes, o certo seria a gente, à noite lá, seria zerar a sessão e executar de novo. Porque senão, na hora que eu for programar e testar, ele vai dar pau, porque já está duplicado. Agora vamos codificar esse negócio aqui para acrescentar a quantidade e a gente ver aqui o que, que vai fazer depois. Qualquer coisa a gente fecha a janela e abre de novo. Vocês entenderam o que, que a gente tem que fazer aqui, né? Não deixar com que o produto apareça no carrinho mais de uma vez. Então, se foi selecionado um produto, a gente vê se ele já está lá. Se tiver, a gente simplesmente acrescenta uma unidade daquele produto na quantidade que está atual lá. Tranquilo? Então vamos ver o que, que a gente pode fazer.
Eu coloquei, mas aquela coisa não é obrigatório, não. Se não colocar, pode funcionar. Só tem que tomar cuidado que na hora que for fazer o uso do ID, né, quando for buscar, aí tem que tirar. Pode colocar. É, onde que a gente adiciona o produto? É aqui, ó. Adicionar o produto selecionado, carrinho de compra. 7, acessa um catálogo ID diferente de 0. Então a gente vai adicionar. For it, catálogo, item, se código igual a ID, quantidade igual a 1, papá. Se código item é igual a ID. Hum. Ó, aqui é o seguinte. Eu não quero duplicar elementos no carrinho. Esse carrinho é bem chatinho de fazer, né? Mas eu vou olhar o seguinte. É bom até que faz a gente pensar. Quando eu tenho essa parte aqui que eu vou adicionar um produto que foi selecionado no carrinho, ele está verificando se existe o catálogo, se existir e o D selecionado é diferente de zero. Se for, ele começa a varrer o catálogo, verificando o código do item do catálogo com o ID que foi selecionado. Se for igual, a gente fala que a quantidade recebe 1, subtotal recebe a quantidade vezes o valor desse produto e adiciona ele no carrinho. Só que desse jeito aqui, simplesmente a gente está acrescentando sem saber se aquele produto já existe na lista ou não. Então, a ideia que a gente tem que ter aqui é o seguinte: primeiro, a gente tem que buscar dentro do carrinho se aquele produto existe. Se ele não existir dentro do carrinho, a gente faz a busca dentro do catálogo. Tranquilo? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, vou jogar esse for each aqui para baixo. E antes do for each do catálogo, a gente vai usar isso aqui, ó, for each do carrinho. Ah, e antes de usar o for each do carrinho, a gente tem que saber se ele existe. É outra situação também. Então, se e 7 acessam um carrinho, então a gente vai começar a passar pelos itens do carrinho para encontrar aquele produto que foi selecionado. Se a gente encontrar, simplesmente a gente não precisa nem fazer isso aqui. Não precisa não, a gente não pode. É um pouquinho difícil, né? Mas dá para fazer, gente. Eu vou mostrar para vocês que nós vamos fazer isso aqui funcionar. Então, se e 7 cessam um carrinho, então se tiver alguma coisa no carrinho, a gente passa por ele. Aí essa variável que vai receber os itens e a gente vai lá verificar, ó, se o item tem carrinho, opa, tem carrinho, código é igual ao ID. Aí, nesse caso, a gente simplesmente a gente coloca aqui, ó, item carrinho, quantidade, item carrinho, quantidade mais igual a 1.
mais igual a 1 significa que a gente está falando que esse item do carrinho vai receber a quantidade que ele já existe mais um. O subtotal, nesse caso, ele tem que ser atualizado também. Então, a gente pega aqui, ó, a quantidade. Opa, subtotal vai ser igual ao item carrinho, quantidade vezes o valor. Engraçado que eu sinceramente, vocês conseguem enxergar desse tamanho aí? Fala a verdade para mim, por favor. Porque se enxergar desse tamanho, eu faço desse tamanho. Tá legal, não? Vou aumentar aqui. Então, é porque essa faixinha aqui lateral vai aparecer. Então, acaba Alt Z. Não. Então, Alt Z. Funcionou. Então, aqui, ó. Item do carrinho subtotal igual ao item do carrinho quantidade vezes o item do carrinho valor. Então, se eu jogar para a linha de baixo aqui, eu não sei, eu acredito que ele vai funcionar. Funcionar a gente já sabe. Probleminha. Então, aqui não tem o ponto e vírgula, então ele deve continuar. Então, o subtotal, quantidade vezes o valor. Beleza. A gente vai atualizar aqui. Só que é interessante o seguinte, a gente tem que marcar que a gente achou esse negócio aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Achou é como se fosse uma variávelzinha, viu, gente? Achou igual a zero. Eu vou falar assim, ó. Achou igual a 1. E a gente dá um break. Esse break aqui, ele serve para quebrar uma estrutura de repetição que a gente tem aqui. Se tem um for each aqui, ó, a gente vai parar de executar a repetição. Para que a gente faz isso? Às vezes para acelerar um pouquinho o código. Você vai fazer uma verificação aqui e tal. Ele começou a girar, achou o produto, parou. Não tem necessidade de fazer mais. Então a gente pode dar um break. Então, se existir seção do carrinho, a gente vai passar na seção do carrinho, vai verificar se aquele código que a gente acabou de acrescentar já existe. Se existir, a gente aumenta a quantidade e atualiza o subtotal. Marcou ou achou igual a 1 e dá um break para a gente não precisar ficar procurando mais aquele item que a gente já encontrou ele. Aí, ok. Nesse caso, a gente vem cá, ó, e só vai entrar nesse for each aqui se a gente não achou. Então, a gente pode colocar assim, ó, se não achou. É meio diferente a gente escrever assim, mas isso aqui funciona. Porque aqui, ó, se não achou. Então, se essa variável achou foi igual a zero, significa que a gente não encontrou aquele produto lá na lista do carrinho de compras. E a gente empurra esse negócio para cá. Ok? Então, aqui, ó. O que eu modifiquei aqui?
acrescentei essa variávelzinha achou. Nós fizemos esse código aqui, ó, da 52 até a 62, para verificar se aquele item já existe lá dentro do carrinho. Se existir, a gente só atualiza a quantidade, subtotal. E não achou, a gente acrescenta esse item novo dentro do carrinho. Aí sim, fazemos a inclusão. Agora, beleza. Tem itens duplicados lá na hora do teste. O que eu faço aí, então? Eu tenho que fechar a sessão, abrir de novo para poder testar, para ver se vai dar certo. Eu acho que tá ok. Agora, na hora da execução, é diferente. Pelo menos essa parte aqui que a gente queria resolver, de não ficar repetindo o carrinho aqui, vários produtos iguais, eu acredito que não vai acontecer mais. Vamos fechar aqui. Vamos abrir lá de novo. Ele ainda está na sessão, ok. Vamos fechar tudo. Então, do navegador. Abre de novo. Vem cá. Novamente. A gente chamar ele lá. Se o catálogo estiver vazio, tá ok. Beleza. Então, vamos gravar novamente o catálogo padrão. Nós fizemos isso no início da aula. Legal. Voltar. Catálogo novamente exibido. Vou selecionar a fritadeira. Ok. Fritadeira tá aqui. Vou passar aqui. Mas isso aqui não está gravando ainda. Então ele não vai considerar. Beleza. Então está considerando como se fosse um só. Vou pegar aqui o ar-condicionado. Os dois são diferentes. Então, ok. Está gravando certinho. Áudio. Volto aqui. Agora eu vou selecionar a fritadeira novamente. Se a fritadeira já estava lá, então ele vai passar para 1 mais 1. 2, né? Ele está moscando aqui como se fosse 1. Deixa eu atualizar aqui só para ver. Já sei por que ele não gravou. Aqui é o seguinte. De certa forma, a gente... A gente... legal. Olha só como é que o negócio realmente é um pouquinho complexo quando a gente vai trabalhar com isso aqui. Nós usamos um for each aqui, certo? Colocou assim, ó, as item carrinho, somente assim. O que é que isso aqui me diz? A seção é o que a gente está usando para ler os produtos dentro do carrinho. Quando eu faço essa alteração aqui, ó, desse mais um, isso aqui não está na seção. Então a atualização ela não está sendo refletida, porque a gente simplesmente gravou na variável que a gente acabou de receber a quantidade atualizada. Então a gente não consegue ver isso aqui de forma realmente ok. Internamente o dado foi atualizado, só que a gente não viu porque a gente não gravou dentro da sessão. Para gravar na sessão, o que a gente vai entender? A sessão tem o carrinho e o código do item desse carrinho, que é 0, primeiro item, 1, segundo e por aí vai. Então, nesse caso aqui, para eu atualizar essa sessão, eu tenho que saber qual é o código que a gente está trabalhando. Entenderam? A, a dificuldade? Eu tenho que entender o seguinte, ele vai varrer, beleza. Vai usar o for each, mas eu tenho que saber qual é o índice que ele está. A gente pega isso fazendo assim, ó.
Uma das formas, né? Não estou falando que é a única, não. Vou colocar aqui, ó, i igual a zero. Porque o for each ele sempre começa no zero. Não é verdade? Então, quando ele faz a entrada aqui, ó, a gente tem que colocar aqui, ó, i mais mais. Ó que doideira, ó. Ele começa do zero. Vamos dizer que o item lá no carrinho seria o 1. Então ele passa pelo zero, não vai pegar nada. Ele viu que o item do carrinho, o código é diferente. Então ele passa para o próximo. O próximo, o i vai ser 1. Então ele vai entender que aquele código é igual ao ID, sim. Nesse caso, a gente vai entender que a chave da seção desse carrinho vai ser a seção. Olha que doideira. A seção e o i, que vai ser igual a isso aqui, ó. Que a gente já tinha feito lá. Às vezes nem eu entendo. Mas eu sei que vai dar certo. Eu aguardem e confiem. Pera aí, deixa eu fazer, executar o teste que vocês vão ver que vai dar certo. Mas o que a gente vê é o seguinte: a sessão ela grava várias coisas. A posição zero da seção do carrinho é o primeiro produto selecionado. Ele não é o código do produto, porque é o primeiro produto que a pessoa chegou lá e ficou em comprar. Então eu não vou saber quem que é. Por isso que eu tenho que buscar esse índice aqui, ó, como se fosse um elemento surpresa. E a gente começa a fazer isso a partir do quê? Do i igual a zero. E toda vez que a gente vai fazer uma busca, ela começa no vetor zero. Aí o próximo item vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Achou? Beleza. Então a gente sabe que ele está dentro da posição, parou ali naquele momento. Se ele não achar, ele simplesmente passa por isso aqui e não vai gravar de forma nenhuma essa sessão. Isso aqui é uma busca sequencial, né, gente? Algo de estrutura de dados também. Então, o Sesson carrinho e mais um. Isso aqui realmente é um pouco mais complexo. Mas não é bicho de 7 cabeças que ninguém consegue fazer, não. Ah, outra coisa. Além aqui, ó, já estava dando um erro aqui, ó. Eu tenho que pegar aqui, eu tenho que falar que é quantidade. Porque é a seção do carrinho, o i, que é a posição dessa linha, e aqui é como se fosse a coluna. Isso aqui é importante, ó, porque senão eu não conseguiria fazer a operação de forma correta. E depois aqui, ó, eu vou ter que colocar que é subtotal, que vai ser igual a isso aqui. Que doideira, hein? Segunda-feira nesse calor, vou pegar aqui para fazer a sessão, operar com esse carrinho de compras bacaninha aqui. E não é tão trivial às vezes, né? Mas é bom assim, são desafios. Isso aqui pode estar tudo na mesma linha, viu, gente? Coloquei aqui separado para ter uma visão mais interessante aqui para vocês. Então, beleza. Aqui sim a gente está gravando dentro da sessão. Se eu estou gravando dentro da sessão, aquelas operações elas devem ser atualizadas também. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó, e vou selecionar um outro produto. Vou selecionar a pipoqueira. A pipoqueira apareceu na terceira da lista aqui, beleza. Agora eu vou vir aqui, ó, vou selecionar a fritadeira.
Fritadeira aparece aqui, só que agora com 2. E vocês vão perceber que elas estão com a soma certinha aqui, ó, já com subtotal de 2. Vou voltar aqui, vou selecionar a fritadeira de novo. Ele mostra 3 lá, ó, com a soma certa. Nesse caso aqui, essa soma é uma operação normal do próprio HP, que está pegando a quantidade vezes o, o preço unitário. Hã? É, mas é porque o ID que está lá em cima é como se fosse um disparo de get. Então, toda vez que eu pressionar F5, ele vai atualizando ali, ó, tá vendo? Ó? O valor tá aumentando, ó. Se a gente comprar 50 fritadeiras dessa, vai pagar ali R$ 15.792. Então, agora sim o código tá ok. Ó, uma parte tá, beleza. Uma parte, beleza. Agora tem mais para fazer. Agora a gente entende o seguinte, que cada ID desse aqui, ó, é um ID único. Porque os produtos eles não podem se repetir mais dentro do carrinho. Eu selecionei um produto que já tem lá no carrinho, as condições que a gente fez, ele vai identificar, fala assim, ó, não vou adicionar, eu vou simplesmente adicionar a quantidade, que é o que está fazendo, ó. Eu pressiono F5 aqui para atualizar, ele vai acrescentando a quantidade lá, ó, e atualizando o preço unitário aqui, o subtotal. Vocês não confiaram que ia dar certo, né? Eu falo para vocês que de vez em quando eu imagino a tabela dos dados sendo gravados. É assim que a gente consegue fazer esse negócio de vez em quando. É coisa bem de nerd mesmo, né? É coisa de gente meio proporcional. É. Então, igual a zero e mais mais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ah, deu, né? Ah, mas pode criar. Pode criar. É só chamar um Session Destroy, ele apaga tudo. Cria só uma página assim, apagar. Só chama o Session Destroy, ele apaga, você começa tudo. Vamos manipular de outra forma agora. Qual é a outra manipulação que eu falo aqui? É o seguinte. O F5, ok, tá beleza. Tá funcionando. A gente tá vendo aqui que tá ok. Se eu clicar aqui, ó, isso aqui não tá respondendo mais. Então aqui, ó, se eu atualizar, ele vai para 114, porque 113 foi a que foi salvo inicialmente. Se eu mudar isso aqui, ele não vai responder.
Só que a gente tem que fazer isso funcionar. Não. Aqui, ó. F5, ok. Porque ele está vendo que o produto já existe, acrescenta lá, joga o subtotal, beleza. Agora, aqui não. Se eu for manual, ele não vai. Então, nesse caso, esse outro caso aí, é um pouquinho mais, algo mais complexo. Porque isso aí é mais interativo. Quando eu tenho manipulação de evento sem atualização de página, é muito mais difícil. Quando eu dou um F5 aqui, eu estou atualizando a página. Toda vez que eu atualizo a página, o script roda todinho, do início até o fim dessa página. Então, F5, o script executa novamente. Só que quando eu interajo com ele aqui, não acontece. Essa interação não. Então, a codificação ela depende diretamente do JavaScript ou um Ajax mais avançado. Vamos dar a cabeça em duas, mas vamos fazer isso aqui. Dá um jeito. Aqui a gente mostra como faz, embora eu sinceramente eu estou pensando aqui como fazer para fazer isso aqui funcionar. Eu já sei mais ou menos o caminho, mas a gente sempre consegue. Tipo, isso aqui passou até fácil, ó. Foi até fácil. Vamos lá, né? Vocês estão conseguindo captar alguma coisa aí, gente? Deixe vocês falarem o que vocês quiserem hoje. Estou de boas. É, é. Tem que usar um evento, né? Tem que usar um evento. Vamos lá. Tem que ter evento para poder capturar aqui e movimentar esse negócio. Vamos pensar. Se eu mudo a quantidade, eu pego o preço unitário, multiplico por ela e vou executar o subtotal. Então, nesse caso aqui, tchan, 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 vamos pensar. É algo complexo, muito complexo. Não é algo trivial assim, mas vamos lá. Item carrinho, subtotal código. Vamos pensar na situação. Tem que ter um evento JavaScript, sim. O evento vai ser, não é nenhum clique, porque a gente pode alterar um teclado, né, o texto. A gente pode chegar aqui, ó, falar assim, ó, vou colocar 20. Então aqui vai ser um on-change. On-change é quando a gente atualiza o valor, seja por clique, né, porque aqui no caso é um número, então acaba tendo essas setinhas, e um texto aqui, ó, se eu colocar 20, ele vai ter que atualizar. Então, isso aqui é um evento on-change. É... Beleza. Processando, tô processando, tô processando. Tô processando aqui. Vamos lá.
Assim, ó, é bom que o professor tá gravando a vergonha dele lá na frente de todo mundo, mas a gente vai dar conta. Só estou respirando aqui um pouquinho para pensar o que, que eu vou fazer. Tem alguns recursos para a gente utilizar. Só que, como eu falei, isso aqui é um pouquinho mais complexo mesmo. Vai dar certo. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, um ponto get do Ajax. Vou pegar isso aqui. Vamos criar algo interessante. No Ajax joga pra cá. Beleza. Dando Ajax com Carry. Primeira coisa, vamos copiar jQuery aqui, ó. CDN jQuery. Carry pode ser o infy. Copiar esse códigozinho aqui, ó. Então, é jQuery 3x infy. Dado. Vem aqui, coloca esse arquivo aqui dentro do cabeçalho. A gente carregar o jQuery aqui. Ok. Vamos entrar aqui uma concentração maior. Não se preocupem em achar que eu vou acertar de primeira, viu? Nós temos até infinito aí para fazer isso aqui. Tá com pressa para quê? Button click function get. A gente pode criar uma páginazinha que vai receber a quantidade que foi colocada junto com o código do produto. A gente retorna esse valor alterando o texto que está na caixinha do ID lá. E tem que atualizar também o código do ID na seção. Post. Post também é outra forma. Ok. Eu acho que o ID eliminei. JavaScript com Ajax. Vamos pegar aqui detalhes. Eu vou usar o get ou post. Acho que eu vou usar o post. Get por ser mais simples, mas eu acredito que o post vai ser mais utilizável aqui nesse caso. Vamos lá. Sinceramente, eu não sei o que vai sair aqui.
Ó, beleza. Quantidade. Quantidade aqui, da mesma forma que a gente usou aqui no esse subtotal, né? Esse ID, a gente vai fazer aqui, ó. Então, o type number ID, colocar aqui, ó, quantidade, tracinho, código do item no carrinho. A gente saber que esse elemento é único. O nome aqui, ó, sinceramente, a gente não vai importar com ele. Aqui, vou apagar ele aqui. Aqui, ó, como é que ele vai ficar? Carrinho de compras, atualizo, vou vir aqui exibir código fonte, só para a gente ver aqui, ó, quantidade, tracinho 2, subtotal tracinho 2, quantidade 1, total. Agora, como vamos fazer esse negócio funcionar? Vamos fazer uma função JavaScript e um evento onChange. Então, vou criar aqui, ó, script barra script. E aqui, estão viajando aí, né? Também tô. Também tô. Tô na confiança que um dia vai dar certo. Documento function. Vamos lá. Função vai ser atualizar. Se esse negócio der certo, eu sei não. Sei o que vai acontecer. Vou colocar aqui, ó. On-chain. O type name chain. Vou chamar atualiza e o código aqui, ó. Item do carrinho, código. Vou jogar isso aqui também. Para ele mostrar atualiza 2 quando a gente for atualizar esse produto 2. E aqui, ó, eu fechei com aspas agora. Eu vou colocar um alert code. A gente testar esse negócio aqui. Desafio, hein? Não vai funcionar nada aqui agora não. Só para fazer um testezinho. O alerta não está indo aqui ainda, é porque ainda não está legal. Então, aqui, ó. onChange atualiza 2. Ele não chamou nada. Só ver. Eu tô esquecendo das coisas. Não, calor não.
Tô com medo. Tô nem aí. Vai dar certo. Vai dar certo, sim. Na hora que o quê? Hum, não. Ah, moço. Certo. Não, que eu coloco aqui. Mas aí vai ter que criar uma função para cada um. O PHP ele até consegue fazer isso, só que não é legal. Tem que ser uma função única, de preferência. Que a gente vai criar e vai executar bonitinho. Deixa eu tirar esse negócio aqui, só para ter um detalhezinho. JavaScript, localhost de Zoom. Localhost de. Ok. 3. Beleza. Aqui, ó. Se isso aqui tá funcionando, o que que eu já tô indicando aqui, ó. A quantidade está rodando, a gente consegue entender que esse evento está ok. Então, eu consigo, inclusive, capturar o, os valores ali do conjunto. O negócio é atualizar ele também dentro da sessão. Para isso, eu tenho que usar o Ajax, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir gravar dentro da sessão de usuário lá. Então, o Ajax é importante principalmente para isso. Agora, para mostrar o resultado diferente quando clicar aqui, ó, já vai ser possível porque a gente já está comunicando de alguma forma aqui, ó. Bem, então, se a gente pega aqui, ó, é muito doido, né? Valor do carrinho. Ah, outra situação. É muito comum, às vezes a gente não vê isso, mas sabe para que que serve o campo oculto? É isso aqui também, ó. Você coloca aqui, ó, eixo, input, type, hiding. Aí coloca aqui, ó, o, o ID desse campo oculto, que vai ser valor, igual tá aqui, ó. Valor, tracinho, código do carrinho. E o valor dele vai ser igual, inicialmente vai ser igual a esse item valor aqui, ó. Para que existe isso aqui? Para fazer com que a gente manipule os dados desse campo. Realmente, isso aqui é algo, né, daquilo que eu esperava que ia ficar, mas tudo bem. É bom que vocês aprendem. Já serve de exemplo aí para vocês alguma coisa que vocês forem fazer. Vocês estão vendo que quando a gente começa a fazer programação HTML, CSS, fica um pouquinho mais complicado, né? A disciplina de web foi tranquila demais, né? Aqui nem sempre isso acontece. Igual o campo de estudo total,
a gente consegue até atualizar ele aqui agora. Quer ver, ó? Deixa eu atualizar aqui só para mostrar um negócio para vocês, ó. Quando eu tenho aqui, ó, o campo oculto, ele tá mostrando aqui, ó, o valor, tá vendo? Ó? Eu consigo pegar isso aqui agora, fazer operação em cima dele também. Muito, muito, muito complexo às vezes, mas vai dar certo. Finalmente, esse nós vamos valor, carrinho valor, item carrinho valor. E é para a gente pegar o valor que produto, poder atualizar com a quantidade. Por que que eu tenho que colocar ele como se fosse um campo, mesmo que seja um campo oculto? E aqui, ó, eu não consigo pegar o texto e fazer a operação em cima dele, porque um campo oculto é um campo de formulário, é um campo mais fácil da gente manipular. Um campo de texto impresso não é. Então, a diferença principal é essa. Embora que não é impossível não, viu, gente? Dá para pegar sim, mas não fica legal. Então, é mais fácil a gente fazer isso aqui. Então, o que que eu consigo fazer aqui agora, ó? Se eu estou conseguindo mostrar o alerta do código, usando o JavaScript, a gente não está nem usando o jQuery aqui por enquanto, não. Function atualiza código. Esse aqui é o código do produto, né? Então, a gente consegue pegar aqui, por exemplo, ó, fazer com que... Vocês lembram como que a gente pega um elemento específico? Como é que é uma variável no JavaScript? Colocar var, vou colocar aqui, ó, valor vai ser igual document ponto get element by id. Vou colocar o valor, o valor tracinho e aqui, ó, vou colocar aqui, ó, mais pode. Esse mais aqui, ele vai concatenar valor tracinho com o código que a gente recebeu. Então, ele vai buscar o valor que está aqui em cima e vai passar para essa variável aqui. E a gente vai conseguir operar ela, fazendo com que a gente mostre subtotal diferente quando a gente selecionar a quantidade. A quantidade, a gente pode pegar mais ou menos da mesma forma também. Deus. Assim, ó, dá certo, né? Porque eu tenho que mostrar que vai dar. É para vocês acreditarem que é possível. Mas vai dar. Nós já treinamos um pouquinho para poder fazer dar certo. Pode. Então, essa quantidade aqui, ó, é esse ID aqui, ó. ID, quantidade, item carrinho. Então, a gente vai pegar a quantidade que está selecionada ali agora. Doideira, viu? E tá bom. E agora, vamos calcular o subtotal. Boa noite. A gente pega o valor, multiplica pela quantidade. Uma coisa importante, se vocês quiserem, vocês podem colocar put, que é o pass flow. Quantidade é inteiro, mas bem, ela já vai pegar inteiro vezes passe, só para ter certeza que vai ser número, para a gente chegar
na operação do subtotal aqui, ó. Aí, no caso, para a gente escrever isso dentro dessa caixinha aqui, ó, então a gente vai falar o seguinte, que document.getElement by ID subtotal, tracinho mais code, vai ser in HTML ou in text, né? Se vocês quiserem colocar aí. Se for formatado, é interessante colocar in HTML. Se não tiver formatação, pode colocar in text também. Colocar in HTML é igual a... O que esse negócio vai dar, gente? Eu estou curioso aqui agora. Vai dar... Isso aqui não vai formatar, mas tudo é algo que eu não vou preocupar aqui agora. Só vou colocar aqui, ó, subtotal. Como aqui tem um R cifrão, vou colocar aqui, ó, R cifrão mais mais a concatenação, né? Esse número aqui é um número real, já que a gente está pegando operação com número real com número inteiro. E aqui colocar aqui desse jeito e vamos ver o que vai dar. Beleza. Vamos ver se essa função vai funcionar ou se vai dar pau aqui. Vai nem rodar. Vamos lá. Vou testar esse negócio, né? Já está na hora de ir embora. 150 fritadeiras elétricas. Se eu passar isso aqui para 151, ele está dando não. É melhor dar não do que não dar nada, né? Então, o não significa que alguma coisa está acontecendo. Não é sério, tem alguma coisa que está acontecendo. Então, vamos ver aqui. Você coloca só o número aqui, ó, sem o R cifrão. Deixa eu ver o que vai aparecer. Tá dando um não também. Problema não. Deixa eu dar um. Se não der um leite não, subtotal. Vamos lá, agora vamos corrigir detalhes. Não, não. Número. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar um alert valor. E alert quanti para a gente ver o que está acontecendo com esses valores. HTML element. Tá. Mas é burrice minha também, né? Eu esqueci de colocar o ponto value aqui. Olha lá, tá vendo? Agora vai pegar. Se eu coloco ponto value, ele vai moscar o valor certo, vai jogar na variável valor, vai pegar a quantidade certa, vai jogar na variável quant. O subtotal faz a operação com valor e quant, ok. E aqui, ó,
ele vai dar o subtotal certinho. Ok aqui. Só tem que formatar os números agora, né? Vocês acharam que eu não ia fazer, né? Porque tem que formatar aqui de forma correta aqui para poder ficar bonitinho, ó. Esse número aqui, 120, que está mais redondo, fica mais fácil de ver lá, ó. Olha que código lindo. Hã? Agora, tem um detalhe aqui para completar, só que eu não vou fazer agora, não. Ele tá calculando aqui direitinho? Tá. Tá moscando aqui a atualização? Tá. Mas se eu atualizar a página, o que que vai acontecer? Tudo isso aqui que eu tô modificando a quantidade, ele vai embora. Então, aqui ele está atualizando. Inclusive, se eu quiser, eu posso somar, fazer a operação de soma, que está mais fácil agora. Ficou muito mais fácil para eu somar. Mas tem esse detalhe. Se eu atualizar a página, tudo que eu modifiquei vai embora, porque eu não gravei na sessão ainda. Então, o que que eu vou fazer? Que toda vez que eu fizer qualquer tipo de clique, além de fazer essas continhas igual a gente colocou, a gente vai chamar o Ajax lá para gravar dentro da sessão. Aí ele vai conseguir segurar aquela informação lá. Gente, realmente isso aqui não é algo. Isso aqui é um pouquinho mais complexo. Mas vocês estão vendo que dá para fazer. Eu, sinceramente, quando eu chego aqui, ó, a maioria das vezes eu tenho que fazer isso e isso. A gente tem que fazer ao vivo para ver realmente a gente vai conseguir. De certa forma, para mim é até legal porque eu treino. É como se fosse um treino mesmo. Formatar isso aqui, ó, essa saída bonita para ficar igual que estava aqui no início. Estava desse jeito, né? Então é interessante calcular. Tudo bem, vamos finalizar nossa aula de hoje, né? 10h25 já.